Boa tarde a todos, boa tarde Américo, bem-vindo a Tarde. mais um ciclo de webinars Juntos pelo Combate. Uh, Bem-vindos a todos a mais um webinar deste ciclo de webinars Juntos pelo Combate. Hoje temos o Américo Albuquerque connosco a falar-nos do desafio do formador do século XXI. Além do Américo ser sempre para nós o formador especial, porque foi o nosso primeiro formador da Comunidade Consulting, já lá vão alguns anos, e não há nunca amor como o primeiro. Começou a trabalhar connosco, depois entretanto teve outros desafios e agora está outra vez a trabalhar connosco, o que nos permite contar com um dos melhores formadores, pelo menos da região, e isso para nós é gratificante, até no seu processo, não só como pessoa e não só o processo a nível de aprendizagem, mas também como pessoa, excelente ser humano que é o Américo, e nós estamos gratos de poder ter connosco recursos como o Américo e pessoas como o Américo. O Américo Albuquerque foi formador em part-time desde 2000, essencialmente na formação de formadores. Desde setembro de 2020 trabalha a tempo inteiro como formador e consultor na área de recursos humanos e também desempenhou com espírito de missão durante 19 anos, de agosto de 2001 até agosto de 2020, as funções de diretor de APPCM de Viseu, onde fez um excelente trabalho com aquela gente espetacular. Tem certificação de analista comportamental, tem certificação de CAC, Certified Associate Coach, certificação esta reconhecida pela AP Coaching, Associação Portuguesa de Coaching. Américo, bem-vindo. Vamos então ao teu tema que hoje nos traz aqui, que é os desafios do formador do século XXI. Ok. Obrigado, Nuno. Vamos então passar para esta apresentação. Antes de mais, o meu obrigado por palavras tão elogiosas. De facto, é sempre um prazer trabalhar com a Comunilog. Efetivamente, começámos. Eu tive esse privilégio de ser o primeiro formador e agora, depois de como tu disseste, de um ciclo, voltar outra vez e ver a Comunilog com a dimensão que tem, com os desafios que representa para ela e para nós enquanto formadores. Este desafio foi lançado para falar sobre o que é ser formador no século XXI e eu aceitei, na medida em que efetivamente esta atividade de formador é algo que me diz muito do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Efetivamente, ser formador é algo que é diferente, é algo que constitui para nós um problema, um desafio, na medida em que lidamos com pessoas e procuramos desenvolver as competências, procuramos fazer com que as pessoas se sintam melhor com elas e com o trabalho que desenvolvem. E nesse sentido, é algo como é tão simples e tão complexo como um ovo de Colombo. Se colocarmos a questão o que é ser formador, e podemos enunciar aqui um conjunto de autores e um conjunto de contributos dados por outros formadores. Mas, no fundo, ser formador é abraçar uma atividade que exige de nós um conhecimento das pessoas, um conhecimento das organizações, um conhecimento das competências e das funções que os profissionais realizam no seu dia-a-dia e também da própria comunidade. E tudo isto, porque é que é assim tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples? No fundo é sermos nós próprios. E quando se tem a noção de que eu quero ser um formador, eu tenho que ter a noção de que ser formador é um bocado como um circuito de Fórmula 1. Ou seja, o ponto de partida é sempre o ponto de chegada. Ou seja, o ponto de partida é nós conseguirmos transmitir conhecimentos com vista à aquisição de competências por parte dos formandos para que eles possam aplicá-las no seu posto de trabalho. E, no fundo, todo esse percurso leva-nos ao ponto inicial. Ou seja, nós partimos, percorremos várias retas, percorremos várias curvas, novamente retas, novamente curvas, e quando chegamos novamente ao ponto de chegada percebemos, ok, este percurso valorizou-me.
Eu parti com uma determinada, com um lastro, com uma determinada roupa, que entretanto eu fui percorrendo um caminho, retas, curvas, que me foram conferindo outras competências, outras roupas. Quando eu chego ao ponto de partida, que agora é um ponto de chegada, eu estou diferente. E então, nesse sentido, esta ideia de que para nós conseguirmos chegar a algum lado, temos de ter um ponto de partida. Mas esse ponto de partida também é o nosso ponto de chegada. Lembrarmos porque é que estamos ali, para depois conseguirmos dar a volta e conseguirmos outra vez estar naquele momento que já não é o de partida, mas é o de chegada, mas que está internamente ligado. Quais são os desafios que se colocam ou que nós podemos encontrar no século XXI? Não são muito diferentes daquele que nós considerávamos ou que devíamos considerar no século XX. Porque continuam a haver pessoas que querem fazer o seu percurso e querem ir mais além. E então, estes desafios que existiam no século XX também são os mesmos. Há aqui algo de diferente, mas já vamos falar um bocado mais à frente. Desde logo, o primeiro desafio é perante os formandos. Ou seja, como é que eu consigo chegar até eles? Quais são os melhores canais de comunicação? Qual é o melhor clima de aprendizagem? Como é que eu consigo perceber as características de cada um deles e consigo estabelecer métodos e técnicas pedagógicas adequadas para eles conseguirem captar a informação que eu transmito e darem-me o retorno do que aperceberam e conseguirem transformar em competências. Muito importante na comunicação é o retorno, é o feedback. E se eu não criar uma estrutura e um espaço de comunicação e um clima de aprendizagem adequado, esse feedback nunca vai chegar até mim e eu não vou conseguir perceber. E, enquanto formador, eu tenho que ser emissor e receptor ao mesmo tempo. Tenho que perceber que estou a emitir uma mensagem, mas ao mesmo tempo também estou a recebê-la, a todo o tempo, por todos os formandos. E isso, quando nós conseguimos criar este clima de aprendizagem, então estamos no ponto ideal para transmitir aquilo que nós consideramos que é necessário para eles adquirirem as competências. Também perante as empresas de formação. É um desafio. Porquê? Porque nós temos que perceber que as entidades de formação, e a Comunilog é um bom exemplo, têm que estar ligadas ao mercado, têm que estar ligadas às necessidades que o mercado, no momento, exige. Este é um bom exemplo. Esta iniciativa, este webinar promovido pela Comunilog, demonstra uma clara proatividade desta entidade, no sentido de perceber que nós temos que fazer alguma coisa. Diz-me uma coisa, Américo, deixaste aqui 2 pontos interessantes, que é, ok, os formandos no processo de aprendizagem contínua, e tu sabes bem, e eu fui um bocado contra isso, a questão da não obrigatoriedade da formação contínua para formadores, que acho que foi um erro crasso, ou seja, um formador quer ser da excelência, como é o teu caso, que até pertence àquele grupo restrito de formadores que tirou aquelas 800 horas ou 1000 horas, eu não sei, de formação de formador. Foram 975. 975, que basicamente vos posiciona como uma elite dentro de Portugal na área da formação de formadores. Pronto, esta questão de que deixa esta questão do porquê de muitos formadores cristalizarem e não procurarem novos caminhos, e por outro lado também perceber um pouco a lógica da proatividade com as empresas de formação. Uma das coisas que eu me queixo é que as pessoas por vezes tiram a formação de formadores connosco, que é a principal ferramenta para elas poderem exercer a sua atividade enquanto formadores, depois não nos voltam a procurar mais enquanto entidade, com as suas ideias, com os seus projetos, e por vezes conseguia-se fazer muita coisa com estas pessoas que se formam connosco, ou seja, às vezes espera-se um pouco da proatividade da parte da entidade, mas eu penso que o formador também é alguém que tem o seu próprio know-how, tem a sua própria capacidade técnica e ele próprio ser alguém que também se pode autopromover. Não sei qual é que é a tua opinião sobre esta questão que eu te coloco aqui ou que eu te deixo aqui. Completamente de acordo, Nuno. Hoje em dia ser formador não basta para ser formador ter o certificado.
de competências pedagógicas, o CCP, tem que perceber que tem que encontrar o seu lugar neste mundo da formação, neste mundo das organizações, e perceber que ser formador não é, ok, tenho o meu CCP, vou enviar currículos para A, B, C ou D entidades formadoras, concorro aqui e vou ficar à espera. Não, temos que ter uma postura muito, eu diria, comunitária, de percebermos o que é que acontece na região onde eu estou, o que é que acontece, o que é que não está a correr tão bem, o que é que eu consigo perceber do discurso que eu tenho com os meus amigos, com os meus colegas que estão ligados a empresas, quer na qualidade de empresários, quer na qualidade de trabalhadores, e o que falta, que necessidades é que eles têm, e propor, e avançar, e dizer, eu tenho algo para dar aos outros. E se não atuarmos dessa maneira enquanto formadores, nós acabamos por cristalizar, como tu disseste e bem. Acabamos por ser formadores que fazem sempre o mesmo, que utilizam sempre os mesmos recursos e que não percebem que algo está a mudar e nós temos que trabalhar de acordo com essa mudança. E, portanto, esta proatividade que é exigida às empresas de formação, eu diria que em relação aos formadores é dupla ou triplamente exigível. E, portanto, Olha, o Marcos Fernandes também nos deixa aqui um insight que é muito importante, que é enquanto formador, aliás, o Marcos, boa tarde Marcos, o Marcos também é um excelente formador na área da proteção civil, na área de proteção de pessoas e bens, na área da segurança privada, uma pessoa bastante rigorosa, ele é do Porto com risos aqui no Fundão, que enquanto formador notei essa dificuldade, agora com estas alterações é complicado ter o feedback de algumas turmas. Possivelmente o formador agora tem que se adaptar a novas tecnologias e tem que encontrar aqui alguns novos mecanismos de interagir de uma forma diferente com os grupos, não é? E principalmente nesta situação agora de pandemia, Covid 2019, obrigou o formador também a ser um pouco mais criativo. Sim, sem dúvida nenhuma. E obrigou uma coisa muito importante, na minha opinião, no que é a capacidade de transmitir os seus conhecimentos sem ter tantos recursos como dispunha antes. Porque neste sistema de plataformas e de videoconferências, nós temos à nossa frente 10, 15 pessoas e temos que as convencer do produto que nós estamos a passar. E temos que lhe transmitir algo em que elas acreditam. E a única coisa que nós temos são as caras, estamos aqui frente a frente. Claro que podemos colocar os diapositivos, mas perdemos uma ferramenta que é olharmos para as pessoas. E isso requer o quê? Requer uma capacidade do formador de perceber os conteúdos que está a transmitir, porque repara uma coisa, eu tenho 10, 15 pessoas à minha frente e eu, quando formulo uma questão, eu tenho que reformulá-la 10 vezes para que eu consiga ter o retorno de todas as pessoas que ali estão. E isto é exigente para o formador. Porquê? Porque tem que ter uma noção muito concreta dos conteúdos e tem que dominar os conteúdos. Mais do que nunca, o formador é o repositório de toda a informação necessária para transmitir os conhecimentos e não apenas um replicador de diapositivos ou de outros instrumentos que são utilizados. E nisso é fundamental. Claro que sim, temos que nos adaptar, temos com certeza, mas também outros caminhos se abrem e outras possibilidades. E este caminho da formação neste sistema de videoconferência, estou em crer que veio para ficar, não vai ser só este período de pandemia. É uma estratégia e é uma metodologia que veio, que teve bons resultados e que está a ser procurada. Da minha parte, eu tenho tido alguma formação neste capítulo, neste tipo de plataformas, e o resultado tem sido muito interessante. Pessoas que diziam que pensavam que ia ser uma chatice completa e agora estou aqui à frente do computador 3 horas, como é que vai ser? E no final dizem, foi muito bom. Foi muito bom porque permitiu, eu tinha mesmo que participar, porque numa sala estão ali muitas pessoas e às vezes eu ficava ali quieta e não participava, e agora há a preocupação do formador de colocar a questão a todos, e todos intervêm, e todos dão a sua opinião. E isso é muito importante. É exigente para o formador, mas é muito gratificante mesmo. Muito bem.
Vamos então só continuar aqui mais um bocado com a apresentação. Sim. O desafio também eu já fiz também falei sobre isto, o contexto do trabalho, isto é, um formador tem que perceber se, dando este exemplo, se queremos formar um pedreiro, temos que saber quais as tarefas de um pedreiro. Independentemente de eu, num contexto de uma formação para habilitar alguém a desenvolver uma determinada atividade profissional, e pode ser um tema ou um módulo transversal, por exemplo, comunicação ou qualquer outro, eu tenho que perceber de que forma, quando vou dar essa formação, naquele módulo, tenho que perceber de que forma é que os conteúdos que eu vou transmitir vão ser importantes para aquilo que esta ação de formação pretende. E isto também é algo que alguns formadores têm alguma dificuldade em perceber, que é, eu tenho os meus conteúdos, chego ali, dou o meu módulo, que é comunicação, agora em relação aos outros, não é comigo, não sei. Não, eu tenho que perceber de que maneira é que isto vai ser importante para aquela atividade profissional. Porque a formação profissional, como o próprio nome indica, destina-se a formar profissões, destina-se a formar profissionais para determinada profissão, para as integrar numa formação inicial ou para melhorar o desempenho que elas têm. E este é um aspecto que ainda temos também um caminho longo, que é perceber também qual é o impacto da formação após a formação no mercado de trabalho, em contexto real de trabalho. Que dificuldades é que aquele profissional que fez aquela formação continua a ter, se as que tinha inicialmente foram colmatadas, ou se ainda continua a ter, para podermos adaptar a formação a essas novas dificuldades que a pessoa que frequentou a formação ainda tem. E isso é algo que ainda temos que trabalhar. Também perante os restantes formadores, e isto vem na sequência do que tivemos a falar, tem que haver este espírito de equipa, tem que haver este espírito de construir em grupo, trabalharmos em grupo, percebermos que aqui, o formando só consegue atingir os objetivos da formação se for buscar uma ferramenta a cada um dos formadores que fazem parte daquela ação de formação e não apenas com aquilo, eu preocupar-me, eu dei esta ferramenta e agora ele faça o que quiser. Não. E complemento com aquilo que tu disseste relativamente ao desafio do formador, que é a proatividade. Nós estarmos dentro do terreno, percebemos as necessidades e, sem medos, avançarmos com apoio de entidades como a Comunilog, que é um bom exemplo e que está sempre disponível para projetos e quaisquer que eles sejam. Obrigado pelas palavras. Sim, no fundo é um pouco essa a nossa missão também. No fundo, quem nos incutiu esse espírito, e nós felizmente contamos com um conjunto de bons formadores. Foste um pouco tu também de início, quando nós começámos isto tinha eu 20 e poucos anos, eu já estou a caminho dos 42, aliás a minha faço 42 anos, e foi há 15 anos, sensivelmente. E tu é que nos incutiste um bocado esta cultura de era assim que tínhamos que trabalhar, não é? É óbvio que houve ali uma fase em que a empresa não fez assim, mas esta última fase que a empresa está a fazer é um pouco esta conexão com os nossos formadores, potenciar os recursos humanos, não o que nós desejaríamos, e se calhar aqui, por vezes, se calhar, Américo, e permite fazer-te esta pergunta, não será por vezes algum déficit de coordenação pedagógica dos cursos que também fará com que esta articulação por vezes não funcione? Sim, é um facto. Em termos de coordenação pedagógica, há sempre alguma dificuldade em conseguir criar esta sinergia entre os formadores, no sentido de eles perceberem, ok, o que é que nós pretendemos? Qual é o objetivo? É formar este tipo de pessoas com competências. E dou-te um exemplo muito concreto relativamente à formação pedagógica inicial de formadores, o referencial, e que está definido pelo IFP, pela NetForce e por toda essa estrutura, é um referencial que ainda tem muito daquilo que há 20 anos se fazia. E durante todo este percurso, houve muita coisa que se alterou. É óbvio que há aqui módulos que são completamente diferentes, nomeadamente no âmbito das plataformas, e também é óbvio que aquilo que eu disse se mantém, ou seja, os desafios do formador do século XX continuam a ser os mesmos dos desafios do século XXI. Mas há algo mais que pode ser introduzido num referencial de formação inicial de formadores e que potencia ou que pode potenciar esta
proatividade, este espírito de grupo e esta capacidade de coordenação para todos trabalharmos para um fim comum. Olha, há aqui um insight também da Glória. A Glória também é uma excelente formadora da área da qualidade e excelente consultora, que faz um trabalho exímio em várias empresas aqui da região. Eu, enquanto formadora da área de auditoria e sistema de gestão, uma área muito prática, sou honesta. Sinto que, apesar de dar o melhor de mim, o resultado não é eficaz. Há que avaliar comportamentos dos formandos, sugestões, comportamentos e atitudes. Sim, nós, em relação à questão dos formandos, é óbvio que temos, se calhar, é o nosso calcanhar daqueles, é perceber como é que chegamos até eles. E porquê? Porque os formandos, quando chegam até nós e estão numa formação, eles já vêm imbuídos de um conjunto de pré-conceitos que influenciam a formação. Desde logo, o fazer a formação muitas vezes é por obrigação da entidade patronal onde estão. Se não é por isso, muitas vezes é apenas por uma questão curricular. Preciso de ter no meu currículo formação, preciso ter um certificado nesta área. E depois de tudo isto, selecionado, teremos uma franja muito pequena de pessoas que vêm interessadas e que dizem: eu quero aprender, eu quero saber o melhor para que depois eu possa aplicar isto e possa desenvolver melhor a minha atividade. De que forma é que nós conseguimos atingir esse patamar e conseguimos que todas as pessoas cheguem até lá? Tem que ser um esforço conjunto, tem que ser das entidades formadoras que, porventura, na seleção dos formandos haja outro tipo de critérios e haja outro tipo de filtros. É óbvio que, em termos de mercado, uma entidade formadora que tem um determinado número de formandos e diga: não, eu vou recusar este porque eles não têm o perfil, não estamos habituados a isto. Mas porventura este poderá ser um caminho que no início pode ser complicado, no sentido de dizer: eu não quero, então vou para a outra aceita, pronto. Mas se for, é um bocado partir pedra, se começar as pessoas a perceber que só vai e só tem formação aquelas pessoas que estão interessadas e que depois, em termos de mercado de trabalho, vão ter esse retorno, provavelmente começamos a mudar a mentalidade e as pessoas vão começar a procurar aquela entidade porque eles não aceitam qualquer um, só aceitam quem está disponível e disposto a. Não há respostas, não há fórmulas secretas, oxalá existissem, mas parece-me que por este caminho e que nós, enquanto formadores, também temos que fazer esse esforço, que é, em termos de aproveitamento, por exemplo, as taxas de não aproveitamento na formação são muito baixas. E não acredito que isto seja no sentido de que todas as pessoas atingem o aproveitamento. Haverá, em algumas situações, vamos, não é facilitar, mas vamos esperar que vamos dar o benefício da dúvida e depois as coisas não correm assim. Provavelmente, na minha opinião, passará por quem entra na formação conseguir arranjar estratégias mais que motivem e eventualmente passar por um filtro, e depois da formação criar instrumentos que permitam avaliar se a integração no mercado de trabalho deu os resultados que se pretendiam com a formação, porque se não deu, temos que reformular. Portanto, na minha opinião, passa um bocado por estes dois momentos, que é antes e depois. O durante, naturalmente, percebendo estas duas etapas, também o durante vai ter que mudar, mas eu apostaria mais nesta. Mas aqui a Glória deixa-nos aqui um insight e já avançamos para o próximo diapositivo, que neste caso concreto penso que não, faz com quem tem motivação para realizar o público-alvo vai ter na região. Mas estamos a falar que a Glória, uma formadora da excelência, está sempre à procura da perfeição. Todos os grupos que ela deu aqui na Comunilog foi gente muito interessada e que no final deu feedbacks muito positivos e super interessados, e tu vês logo o interesse das pessoas pela assiduidade, que ninguém faltava, e vê-se o grau de profissionalismo com o formador também. E a Glória é provavelmente dos formadores mais exigentes, quer com as entidades, mas também muito com ela própria. Ela também coloca às vezes expectativas muito altas, mas o trabalho que ela desenvolve é sempre muito positivo e os formandos dela estão sempre super motivados e ela faz um bocadinho esse trabalho. Às vezes o formador também peca um pouco também por excesso, neste caso a Glória peca por excesso porque é uma pessoa extremamente profissionista, porque é extremamente profissional, ou seja, leva o profissionalismo ao extremo, e ela falou aqui num aspecto que para nós penso que é fundamental: a motivação das pessoas na formação
epá, é fundamental também para se ter sucesso. Claro que, na minha perspectiva, são vocês que depois fazem a magia. Eu conheço muito formador, e a Glória já conseguiu fazer isso, e tu também muitas vezes já conseguiu fazer isso, de malta que entrava numa formação completamente desmotivada, pá, e era o mágico, e era o artista, e era o ator, aquilo que nós quisermos chamar de palco, no mundo da formação, que são os formadores, conseguiu, pois, trazer os formandos e coordenar as ações e levá-las para um patamar de excelência, e no final nós já tivemos casos em que o formando a felicitar um pouco o formador pela capacidade também de transformar. No fundo, nós chamamos de os transformadores. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, e eu acredito muito nos formadores, e acredito muito nas pessoas que têm feito esta formação, de formação inicial, e quem está no terreno, e que não poder, na minha opinião, e tocaste num ponto que é importante, que é os objetivos que nós traçamos, e esta ideia de que se temos 10 formandos, queremos que esses 10 ou 15 formandos consigam ter todos êxito. Se não conseguirmos, não quer dizer necessariamente que haja aqui um grau de não profissionalismo da parte dos formadores, ou até dos próprios formandos. Haverá aqui um conjunto de fatores que podem ter influência, porque o êxito ou não êxito do formador passa muito por conseguir passar a sua mensagem, os conhecimentos, mas também passa muito pela predisposição do formando para esse processo de aprendizagem. E, portanto, não fui eu que o disse, mas já outros o disseram, não aprende quem não estiver predisposto para isso. Agora, cabe-nos a nós, como tu disseste, criar essas condições e criar essa predisposição, transformar uma não disposição numa predisposição e depois numa disposição. Umas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Muito bem. Ok? Podemos continuar? Força. E como eu estava a dizer, pronto, em antecipação, também um dos desafios é criar estes instrumentos de medição do impacto da formação em contexto real de trabalho dos formandos após a ação de formação. É muito importante nós percebermos que aquilo que fizemos teve um retorno. E aqui, enquanto formadores e enquanto formador, eu nessa qualidade também, porventura neste momento o maior desafio que eu me coloco é quais são os instrumentos, como é que eu devo fazer, como é que eu devo agir, que tipo de sugestões é que eu posso dar e conselhos posso dar às entidades formadoras com quem eu trabalho, no sentido de vamos fazer desta maneira para percebermos o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito, e de alguma forma que as pessoas, aquilo que o Nuno estava a dizer tem toda a razão. De cada grupo de formação inicial de formadores saem 10, 15 pessoas. Essas 10, 15 pessoas depois não vêm procurar a entidade formadora, apesar, e eu nisso sou muito insistente, de dizer que a Comunilog está disponível, podem vir, apresentem os vossos projetos, nós ajudamos a preparar todos os instrumentos, os planos de sessão, os manuais, venham até nós, apresentem, porque há propostas muito válidas. E ainda assim, as pessoas não vêm. Portanto, há aqui qualquer coisa que é necessário explotar e que tem que se trabalhar nesse aspecto. Vou-te contar uma confidência ao Américo. Nós também percebemos isso e nós até tentamos a conseguir fazer isso muito bem agora no curso de formadores. Estamos a aproveitar os melhores recursos humanos e estamos a apostar diretamente, e nós temos essa proatividade, somos nós que ligamos. E o desafio que eu vou ter convosco a partir de agora é fazer a mesma formação de formadores. Vocês identificarem as pessoas e fazermos isto ao contrário. É a própria entidade que os vai contactar e que os vai desafiar. Acho que é uma das coisas do Covid 2019 que nos permitiu repensar um pouco a estratégia das empresas, foi também um pouco isso. Ok, se temos esta situação e nós não conseguimos com que grande parte das pessoas venham ter connosco, vamos fazer ao contrário. Com quem? Com os nossos atores principais, que são os formadores, como no teu caso, que formam quadros para futuros formadores deste país, e depois com a conexão entre nós os dois, entre nós Comunilog e nós formadores, e depois avançamos um pouco também para aquilo que nós pretendemos e captar os melhores recursos humanos para dar conhecimento a este país. Outra dica também que deixo, e o Carlos Varandas também é também formador em várias áreas, e ele no fundo foca aqui um aspecto que é muito positivo,
que é o formador no ensino à distância tem que ser um bombeiro, tem que estar sempre conectado. Concordas com esta opinião do Carlos? Como um bombeiro tem que estar sempre conectado. Sim, nessa perspectiva, ou seja, é aquilo que eu há bocado estava a dizer, é muito exigente para nós formadores, porque nós temos que estar muito atentos a tudo o que se está a desenvolver, quer do ponto de vista comportamental, quer do ponto de vista técnico, ou seja, se há um problema na ligação de um ou de outro, ou se não está a conseguir fazer a ligação, que mecanismos é que nós podemos adotar e como é que nós podemos reagir face a essa adversidade de um formador. Por exemplo, uma situação de... Eu tive ainda há pouco tempo uma formação que decorreu nessa plataforma de alguém que teve no dia da prova de avaliação de conhecimentos, que a mãe teve que ir para o hospital de urgência e ela estava no parque de estacionamento à espera da mãe e tinha a prova para fazer. E conseguimos estabelecer ali, criar ali uma forma de ela fazer a prova. Portanto, é exigente nesse sentido. A formação presencial dá-nos outras garantias de que estamos numa sala e se tivermos algum problema, se calhar recorremos à própria entidade que vai resolver, e aqui somos só nós. Nesse sentido, sim, podemos considerar como um bombeiro que dá resposta a eventuais fogos que acontecem no decorrer da formação, que no contexto presencial se calhar não ocorreria. Muito bem. Outra das questões que eu também, e que vem um bocado de encontro a tudo isto que eu disse, é esta ideia do mundo VUCA que nós neste momento passamos. VUCA é uma terminologia que surgiu no âmbito militar logo a seguir aos atentados de 2000 nos Estados Unidos. E que as siglas significam volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Portanto, a primeira é a volatilidade, ou seja, hoje em dia tudo acontece muito depressa, as mudanças e os impactos, nada é permanente, e aquilo que nós antes considerávamos como válido e que tínhamos um projeto para 5 anos ou para 10 anos, já não conseguimos. Temos que perceber que os ciclos das organizações e os ciclos do mundo do trabalho cada vez são mais pequenos e temos que ser capazes de nos habituar. Então, tu consideras também que, desculpa ter interrompido, que no fundo o formador hoje em dia tem que ser muito mais volátil, tem que ser muito mais veloz e tem que interagir mais rápido para que as coisas aconteçam. Completamente. Este atual estado pandémico vem muito de encontro a esta ideia, que desta noção de mundo VUCA que começou, como eu vos disse, por uma sigla militar para se adaptar àqueles tempos conturbados e que hoje em dia está adaptada às organizações. E esta velocidade a que tudo acontece leva necessariamente a uma incerteza. Não é? E essa incerteza é esta ideia de que cada vez mais é difícil cenários futuros com base em acontecimentos passados. E este também é um dos desafios do formador, é perceber, ok, aquilo que há 10 anos, 15 anos era normal para um formador, hoje em dia já não é. E hoje em dia mesmo, a 27 de maio de 2020, claramente o mundo da formação é um grande desafio para os formadores. E tem que haver uma capacidade de se adaptar e de perceber o que é que o mercado necessita, o que é que nós podemos fazer para ir de encontro a este contexto de mudança. E quem tiver essa noção, de certeza que se vai adaptar. E, portanto, todas estas dúvidas, indecisões e imprecisões são normalmente incompletos. Os conhecimentos são... Uma coisa, Mérico, não será também estes períodos de incerteza, e nós temos que ver isto também uma perspectiva de uma guerra, pese embora seja uma guerra com Netflix, em que nós estamos em casa a ver televisão e só nos pedem para fazer isso. Não será também, não é nestes períodos que aumenta a nossa criatividade, não é nestes períodos também que há um conjunto de invenções, não é nestes períodos que há um conjunto de tecnologias que estavam paradas, que se desenvolvem com uma grande capacidade? Eu atrevo-me a dizer, Nuno, que não só do ponto de vista tecnológico, técnico, científico, mas do ponto de vista humano. É nestes momentos de incerteza que nós somos colocados à prova e percebemos
até onde é que conseguimos ir. E dúvidas que tínhamos muitas vezes, e nestas situações, nós conseguimos perceber, afinal, eu sou capaz de ir mais além do que alguma vez pensei. Eu consegui aquilo que pensava que não era capaz. Deixa-me só dar-te um exemplo, que eu acompanhei também o processo das novas oportunidades, e eu fui avaliador externo e ouvi, sem exagero, milhares de pessoas, porque fazia parte de júris de vários centros, novas oportunidades. E uma das coisas que sempre eu considerei muito interessante foi algumas pessoas dizerem que naquele momento de crise, que era um momento de crise e que houve muitas pessoas que ficaram sem trabalho, elas disseram: eu fui capaz, se não tivesse acontecido, por um lado, não gostaria que tivesse acontecido, mas por outro, colocou-me numa posição que eu tive que ter uma capacidade de dar a volta. E fui ao mais fundo do meu ser e consegui encontrar aquilo que eu pensava que não tinha. E perfeitamente de acordo com aquilo que tu estás a dizer, Nuno. É nestes momentos que nós vemos as nossas forças e os nossos pontos fortes, mas também e sobretudo os nossos pontos fracos. E também, recorrendo a esta frase que eu utilizo muitas vezes, que é o nosso maior ponto forte é termos a noção dos nossos pontos fracos. Porque aí nós conseguimos ultrapassá-los. E se atuamos sempre em função dos nossos pontos fortes, então aqueles pontos fracos vão crescendo, e nós, há uma dada altura em que vamos ter necessariamente que estar confrontados com eles, e depois vai ser muito mais difícil o processo de os ultrapassar. Portanto, claramente, nestes momentos de volatilidade, de incerteza, é o momento certo para nós apostarmos em nós próprios, acreditarmos em nós próprios, e que é possível ir mais além. Há aqui alguns insights também que nos estão a dar. O Tiago diz-nos que a crise nos oferece a oportunidade de mudar conscientemente, e aqui a Cristina dá-nos aqui um insight também muito interessante, que o formador tem que se reinventar, arranjar estratégias, mecanismos, instrumentos mensuráveis para se adaptar ao grupo de formandos, promovendo o interesse e mantendo os formandos motivados. Quando falamos em formação em modo online, há algumas exigências que não sentimos na formação presencial, e o que vai marcar a diferença é adaptar-se ao grupo de acordo com os desafios constantes. Isto é males que chegam para nos colocar à prova e mostramos que conseguimos. Uma das coisas que eu te posso aqui também já deixar, e deixo como nota, que eu ganhei excelentes formadores online que eram céticos em relação a essa formação. Isto também obriga as pessoas a dar um passo em frente. Isto também obriga as pessoas a autoqualificarem-se. Isto também obriga as pessoas a perceber que devem escolher a entidade formadora certa, porque na formação online também funciona não só a magia do formador, mas também o sistema da entidade. Ou seja, a própria entidade, e nós já estamos numa fase de contratação para, no fundo, recrutar equipa, para reforçar a equipa técnica, que nós já temos uma excelente equipa técnica nessa área, para dar mais dinâmicas, para dar mais conteúdos, para melhorar os cursos que nós temos em formação online, para nos diferenciarmos um pouco o trigo do joio. É um pouco, no fundo, esta dica que a Cristina, e um beijinho grande também para a Cristina, que é de Castelo Branco, essa reinvenção que nos vai obrigar a todos, sem exceção, e até nos permite a distância. Estes cursos à distância obrigou com que nós, entidade formadora e formadores, trabalhássemos mais em equipa ainda. Se na presencial, se calhar, às vezes nos afastamos, nesta somos obrigados a juntar-nos. Não sei também qual é a tua opinião sobre isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Apesar de existir a referida distância social, as distâncias encurtaram-se. É curioso esta contradição, porque nós conseguimos fazer, através desta metodologia e destas plataformas, conseguimos fazer formação com pessoas que estão no Algarve, e se fosse presencial eu teria que me deslocar, e as pessoas teriam que... Hoje em dia consegue-se. Eu consigo estar em casa a dar a minha formação, e as pessoas conseguem estar em casa a receber essa mesma formação. E portanto, isso encurta as distâncias. Portanto, é curiosa esta analogia, ou seja, é à distância, mas permite encurtar essa mesma distância, isso sem dúvida nenhuma. E sobretudo também, e pegando nesta ideia, também esta complexidade, que é nós termos a noção de que não há uma resposta, não há a verdade, há várias possibilidades de resposta para as várias situações. Temos que perceber quais são as situações que temos, o que é que temos, faz-nos criar aqui mecanismos de análise das situações
que nos conduzem depois a perceber qual é o melhor caminho. E isto muda completamente o paradigma de como lidar com a formação. E isso foi muito importante, e está a ser muito importante, e vai continuar a ser importante, ao ponto de, provavelmente, poderemos dizer com alguma acuidade que a formação não mais será a mesma. Há novos caminhos que estão a ser percorridos e que, com segurança, e que vão continuar e vai nos conduzir para ainda mais além. E isso Olha, outra situação, Américo, sendo tudo recursos humanos, e está aqui o Miguel que é do Algarve, e nós neste webinar quase vais ao país inteiro, desde o Algarve até Viana, tens aqui o pessoal de Castelo Branco, está ali o Fausto Amar, também um abraço para o Fausto, que é de Castelo Branco, e outros que estão no Porto, que é fantástico também, que é o que achas sobre a falta de comunicação que existe entre as empresas que recrutam e as entidades formadoras. Já tetei durante a formação formandos com grandes dificuldades em termos de tecnologia, depois são recrutados para trabalhar com sistemas informáticos. Gera grande rotatividade nas empresas. Porque agora a tua área de especialização vai ser os recursos humanos, tens aqui também um desafio e se calhar uma oportunidade, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, porque isso é um dos maiores problemas que efetivamente existe, que é conseguir fazer perceber, as organizações perceberem que a formação não existe apenas por uma exigência legal, pelas 40 horas, não existe apenas porque em termos de certificação de qualidade é necessário ter, ela existe para melhorar as competências dos colaboradores, trabalhadores, para que eles se sintam melhor na tarefa que desenvolvem, e isso confere-lhes um bem-estar social, ou seja, profissionalmente. Se eu me sentir bem profissionalmente, eu também, do ponto de vista pessoal, me sinto bem. E se eu me sinto bem do ponto de vista pessoal, eu vou levar também esse bem-estar para a minha família, para a sociedade. E, portanto, criamos aqui uma comunidade em que o bem-estar é a palavra de ordem. Agora, a questão aqui é fazer perceber às organizações, isso é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, Nuno, é um grande desafio, mas em relação ao qual eu vou abraçar e é uma área onde eu quero investir muito, que é as organizações perceberem. A formação é um instrumento poderosíssimo, mas tem que ser bem utilizado e tem que ser bem canalizado. Ao nível do levantamento de necessidades de formação, ao nível do impacto que ela tem na organização e nas pessoas, porque quando nós falamos de formação, a formação profissional tem naturalmente uma componente técnica, uma componente psicomotora, mas também tem uma componente comportamental. E essa também tem que ser trabalhada. E as organizações, neste momento, têm um mecanismo à sua disposição que pode levar, não digo na parte técnica, científica, psicomotora, porque isso exige o contacto direto com os equipamentos, mas na área comportamental pode-se fazer um trabalho muito bom para que as pessoas possam. A formação pode ser ministrada na sua casa e pode ser trabalhado esta área para depois as pessoas verem, ok, se a área comportamental for trabalhada, quase de certeza que vão haver alterações na forma como a pessoa trabalha e perceber, ok, eu faço parte da organização. E através da formação nós conseguimos transmitir uma ideia fundamental para qualquer organização, que é fazer sentir que se uma organização tem 50 trabalhadores, eles são 50 peças de um puzzle. E essas 50 peças têm que todas encaixar, mas encaixar bem. E recorrendo aqui à minha filha que quando montou um puzzle de 1000 peças, eu lhe disse, filha, só falta uma peça, o que é que interessa? Está feito. E ela disse, não está. Enquanto não encontrarmos a peça, o puzzle não está completo. E o mesmo acontece com as organizações. Enquanto essas 50 peças não tiverem todas colocadas no devido lugar e da devida forma para formar a imagem, a cultura organizacional da organização, não está completo. E nisso a formação tem um papel fundamental e pode ajudar. E cabe-nos a nós, formadores, entidades formadoras, dar trabalhar nesse sentido, para os fazer perceber a importância que a formação tem. E aí, claro que sim, esse contributo é importante para percebermos que a desmotivação das pessoas que vão para uma formação só porque a entidade patronal, estamos quase a chegar ao final do ano, tem que ter as 40 horas, olha, aquela entidade ofereceu isto, vão lá e façam. E quando a entidade formadora vai até a organização e lhe pergunta,
Então, mas o que é que pretende? Epá, não, eu só quero que dê formação. Então, mas o que é que pretendem com? Epá, deem lá a formação. E percebo que a parte da entidade formadora, epá, pronto, não posso fazer nada, se é isso que estão a contratar, eu estou no mercado, eu tenho que vender o meu produto. E isso é complicado, sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que nós, e também, no fundo, nós já rejeitámos clientes porque... E tenho uma situação que aconteceu connosco, que fui eu que fiz até o levantamento de diagnóstico de necessidades na empresa, e eu perguntei qual é que ele queria, e ele disse-me qualquer coisa. E eu disse, epá, nós qualquer coisa não fazemos. Qualquer coisa serve, epá, qualquer coisa não fazemos. Pá, e não fiz. Porquê? Porque o qualquer coisa vai nos levar a um princípio de má formação, vai nos levar a um princípio de os trabalhadores não vão ficar satisfeitos. Basicamente, estamos ali a trocar dinheiro por tempo das pessoas, pá, e nós isso não fazemos. Pá, o que nós queremos é, ok, o empresário hoje tem que perceber que tempo é dinheiro, está a investir em recursos humanos, na formação contínua deles, e ele tem que exigir muito do ROI da formação, do retorno do investimento da formação. Isso é um princípio fundamental, ok, invisto, mas depois quero retirar também um pouco o que é que eu ganhei com a formação e com a qualificação dos meus trabalhadores. Pá, nós rejeitámos, pelo menos 2 clientes, eu lembro que nós rejeitámos por causa disso. Fazer qualquer coisa não é o nosso princípio. Pá, e nós sabemos que ao fazer má formação, pá, o feedback é negativo, e ao ser negativo não ganhamos cliente nenhum, perdemos. Pá, isso é um princípio que nós temos, eu só queria esta parte também dentro daquela lógica que tu falaste aqui. Sim, sem dúvida nenhuma. A última sigla, a ambiguidade, naturalmente é esta ideia que todas as situações que nós vivemos aceitam diversas possibilidades e nós temos que, no fundo, tentar escolher o trigo do joio, não é? E percebermos, ok, há vários caminhos, qual é o melhor? E isto implica esta capacidade de análise crítica de responsabilidade. E muitas vezes esta análise crítica com esta componente muito forte de responsabilidade afasta as pessoas desse momento, porque, epá, eu não me quero chatear, porque eu agora vou chamar a atenção, a pessoa não vai ficar satisfeita, e não pode ser assim. Portanto, eu trouxe aqui esta ideia, este conceito de mundo VUCA, porque me parece que é, mais do que nunca, o que retrata a nossa realidade atual. Esta volatilidade, esta incerteza, esta complexidade e esta ambiguidade tornam, no fundo, tudo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais fácil. Ou seja, percebermos, ok, se calhar para algumas pessoas é mais fácil terem tudo muito orientadinho e pensar, isto é verde, isto é azul, isto é amarelo. Ok, mas de repente surge tudo isto e então e se nós pusermos o vermelho com o azul, isto está castanho. Castanho? Não, pá, só há 3. Não, há 4. Então e se juntarmos o verde com o amarelo? Já dá outra cor. E o amarelo com o castanho? Dá o laranja. E de repente, em vez de termos 3, temos 6 cores. É pá, fantástico. Afinal, toda esta volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade permitem-nos alargar o leque de cores, se quiseres até numa analogia bonita, do arco-íris. E pronto, é neste sentido. Esse é o grande desafio. É tu, enquanto formador, escolheres uma palete, escolheres as cores todas que tens e vais misturar e vais fazer, e de certeza que a tela que vais construir vai ser uma tela adequada ao objetivo a que tu propuseste e que as organizações necessitam. Mérico, temos aqui também alguns insights aqui de alguns intervenientes, aqui coisas muito interessantes, que neste período também estamos a terminar o nosso webinar. Por exemplo, o Carlos Varandas deixa-nos aqui algumas situações, que é o formador tem que reunir os 4 PS, que são positivo para estabelecer ligações, gerar entusiasmo, manter interesse e ajudar nas dificuldades. Proativo, que faz acontecer, é um catalisador. Identificar quando intervir e fazê-lo, persistente, manter o foco no essencial, impedindo os formandos de se afastarem, é resolver os problemas técnicos ou de outra natureza, por isso ser paciente, compreende as necessidades de cada um dos formandos e do grupo, ter a flexibilidade de ajustar. Mas essencialmente esta parte mais importante, que é positivo, entusiasta, manter o interesse e ajudar nas dificuldades. O que é que tens a dizer sobre isto? Estou completamente de acordo, Nuno. O formador tem que ser alguém que está ali, que tem que ter um pensamento sempre positivo, tem que olhar sempre para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. O que aconteceu, o meio vazio está lá, com certeza, mas também está o meio cheio. E, portanto, positivo, temos uma dificuldade, temos um problema. Não temos um problema, temos um desafio e que podemos e devemos ultrapassar.
e estamos lá para isso. Enquanto formadores, estamos lá para dar o nosso contributo, a mais-valia que representa o conhecimento que nós temos, porque isso é muito importante. O formador tem que ser alguém que o formando veja, esta pessoa sabe, esta pessoa tem conhecimento e pode-me ajudar, pode-me transmitir algo. E tem que ser com esse entusiasmo, naturalmente, ser positivo, entusiasta, ter interesse e apoiar. Isso é muito importante, é o formando sentir, independentemente do que venha a acontecer, eu tenho aqui alguém que me apoia. Eu tenho aqui alguém que, independentemente do maior disparate que eu disser, ela vai pegar naquilo que eu estou a dizer e vai me encaminhar para aquilo que eu pretendo. Porque esse também é um dos maiores problemas, é as pessoas não terem receio de intervir pelas suas respostas, porque, como se costuma dizer, o problema nunca está nas perguntas, está sempre nas respostas. E se nós, enquanto formadores, construímos um clima de aprendizagem em que o canal ou os canais estejam perfeitamente abertos, eu consigo, através da maior asneira que a pessoa disser, se for uma asneira consciente, digamos assim, de alguém que não sabe, eu consigo, a partir do não, chegar ao sim. Eu consigo, a partir de algo que ele vê e que não está correto, numa transformação, quase como um espelho, eu consigo ver o outro lado. E do outro lado, ele consegue perceber. Porque quando nós dizemos está errado, então, se fizermos um esforço, conseguimos chegar ao que está certo. E é aí que é o nosso papel. É fazer com que eles saiam do errado e vão para o certo. Saiam do meio vazio e vão para o meio cheio. Mas também tem a ver um pouco também com a perspectiva que o formador pode trazer ao grupo, não é? Eu acho que o formador aqui tem um papel vital, não é? E por vezes o papel vital do formador é a ligação que faz da entidade formadora, da coordenação ao próprio grupo. E isso às vezes é fundamental também um pouco no sucesso, e às vezes é ele que no fundo vai balizando essas situações, e tu tens um espírito positivo, consegues transmitir isso aos teus grupos. Sim, sim. E as novas gerações gostam muito de ter formação contigo, não é? E tu próprio também és uma pessoa que te atualizaste bastante e que continua sempre em formação contínua, o que é extremamente positivo. Olha, o Fausto Amaro também, que é um amigo, e também se está a qualificar dentro da área da segurança privada, ele vem da área das vendas. Diz que, dar-nos aqui um insight, isto pode ser contraditório, que as organizações não deviam ter formação própria e partir por empresas especializadas, como a Comunilog, por exemplo, e certa gente até agradece a publicidade, toda a ponta entre formando e recrutamento. Eu posso dar que, depende também da perspectiva que analisamos. Eu conheço entidades, e depois também podes dar também a tua opinião sobre isso. Eu conheço entidades, empresas que têm excelentes departamentos de recursos humanos e que fazem bom trabalho a nível de formação interna, e geralmente essas empresas que têm esse tipo de trabalho contratam sempre externamente entidades, como tenho entidades que têm esse departamento de recursos humanos e aquilo é formação a metro, ou seja, aquilo é só para cumprir um requisito, para que passe a ir lá, ir ver se está os dossiês tudo ok, se têm os certificados passados no SIG, mas a questão da validação de competências, e às vezes depois temos acidentes de trabalho e outros problemas, e mais que os acidentes de trabalho, os acidentes do dia-a-dia das empresas que não se desenvolvem por uma formação precária. Pronto, e no fundo é um pouco essa opinião que eu tenho. Não sei se também tens esta visão que o Fausto aqui deixou, que as organizações não deviam ter formação própria a partir por empresas especializadas e de consultores especializados, como é o teu caso, que dão muitos insights e dão muitos contributos para que as organizações se desenvolvam. Eu concordo, apenas com uma ideia que para mim é fundamental. A empresa tem que ser um parceiro muito ativo. Isto é, não pode deixar completamente nas mãos da entidade formadora esse papel. Tem que haver alguém da organização que faça essa ligação, porque dentro da organização nós podemos fazemos um levantamento de necessidades de formação, falamos com as pessoas, tentamos criar aquilo que a organização quer. Mas é importante a organização não se desligar de todo este processo. Concordo que as entidades formadoras especializadas, como é a Comunilog, devem ter um papel e a organização deve passar para este tipo de entidades, mas não deve de todo afastar-se de todo este processo, até mesmo numa perspectiva dos próprios trabalhadores e sentirem, não, há uma preocupação porque nós estamos aqui na formação e de vez em quando vem cá o nosso responsável para saber o que é que está a acontecer, e portanto eles têm preocupação, não nos mandaram para aqui só por mandar e depois vamos ver. Portanto, concordo, mas sempre com uma ligação muito próxima da organização. Nós temos aqui um bom exemplo, nós temos aqui uma das maiores empresas florestais
quer aqui da Guarda, que a floresta é bem cuidada, em que, por vezes, os grupos de formação e é uma empresa que tem muitos trabalhadores, tem à volta de 200 ou 300 trabalhadores, penso eu, e o próprio dono da empresa, por vezes, vem à sala de formação, ele próprio a ver a formação. Isso é fantástico, não é? Isso é muito bom, existe algum acompanhamento. Olha, há aqui um desafio que nos estão a lançar aos dois, e eu digo aos dois porque vou-te cravar para isso também, e que acho que pode ser muito interessante, que é do Marcos. O Marcos também é alguém que é também extremamente perfeccionista e profissional. Acho que eu sou mais daquela lógica de mais vale feito que perfeito, e às vezes a gente depois vai melhorando o sistema quando ele já está a andar. Mas temos aqui malta que é de uma extrema exigência, e bem, porque é eles que fazem com que as formações, e no fundo diferenciam um bocado do que é o formador de topo, daquele formador que faz isto por fazer e faz de uma forma mais leviana. Bom, nós temos aqui um desafio que é uma formação para formadores é formação e melhorias, metodologias para o formador se adaptar a esta nova realidade, ou seja, criar a excelência de formadores com esta nova realidade e novas plataformas. Se calhar o desafio que ele nos está a deixar aqui é criarmos aqui uma formação avançada para formadores. Ou seja, temos aqui uma coisa engraçada com novas ferramentas, juntando várias cabeças, e se calhar criarmos aqui um produto que vá ao encontro desta elite de formadores, até porque são cursos que só estão ao alcance daqueles que procuram mais e melhor, e obrigado ao Marcos por este desafio. E está deixando-nos aqui um desafio, não sei o que é que tens a dizer sobre isso, mas tu és uma pessoa que gosta de desafios. Oh, Nuno, sabes que eu com todos os desafios que tu dizes, eu disse, pronto, vamos embora. Nem sequer olho para trás. Sabes que eu sou assim nessas coisas, não é lá, vamos? Claro, vamos a isso. Vamos construir uma coisa assim muito fixe. Tiago Alves diz-nos que as entidades devem estar sempre sensibilizadas às necessidades do cliente, muitas vezes nem este está consciente destas necessidades e potencialidades que poderá oferecer a formação. Aqui provavelmente é que entram aquelas ferramentas dos diagnósticos, e nós percebemos as debilidades, e se calhar até trabalharmos com consultores externos que identificam isso e depois preparam programas específicos onde trabalham coisas específicas. Se calhar será um bocadinho. Olha, já estamos aqui com a Glória a dizer que contem com ela, se calhar provavelmente algumas ferramentas na área da qualidade são importantes. Contamos contigo, claro, Glória. Aqui sobre o Tiago, esta consciência. Isso é verdade. Há um grande déficit da parte das organizações, e tu também conheces até melhor do que eu o nosso quadro empresarial, em que temos o maior tecido empresarial nas pequenas e médias empresas. E há uma... Eu não direi que é uma desconfiança, eu acho que é uma questão cultural, perceber que, por exemplo, a área dos recursos humanos e trabalhar a área dos recursos humanos no sentido de conhecer melhor as pessoas e o que é que elas anseiam, o que é que elas precisam, e perceber que se um trabalhador satisfeito é um trabalhador que produz mais, e produzindo mais a organização ganha com isso. É claro que tem que haver um investimento, e eu concordo perfeitamente, esse levantamento de necessidades de formação tem que ser feito, bem feito. As ferramentas de análise comportamental são, na minha opinião, fundamentais para isso, porque vão buscar já uma experiência vasta nesta matéria e permitem gerar relatórios que depois podem ser a base de toda essa abordagem dos trabalhadores, mas sim, é um caminho que as organizações têm que ainda percorrer, que é perceber que recursos humanos não é apenas aquilo que o Gabinete de Contabilidade faz e aquilo que os advogados também fazem com os contratos. É mais do que isso, é muito mais do que isso. E a aposta em pessoas, ou ter dentro da organização alguém que faça esse tipo de trabalho, eventualmente, pelos custos, as pessoas ainda estão muito avessas. Agora, caberá a todos, a quem quiser trabalhar nesta área, também mostrar que não estar à espera que venham até nós, mas nós vamos até eles. Esse também é um dos desafios que eu neste momento tenho, é tentar transpor essa ponte, tentar construir aqui uma estrutura sustentável, forte, para chegar ao outro lado e as pessoas perceberem, ok, o que nós queremos é algo que vai permitir a melhoria e o desenvolvimento sustentável da vossa organização. E as pessoas são importantes. Aliás, nas organizações, o capital humano é o mais importante. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. Outra situação que nos deixa aqui o Eduardo, também é do Algarve, também é um excelente profissional, é da área da segurança e penso também é da área das terapias.
que é o problema das empresas, é que os patrões veem a formação como um custo ou como uma despesa e não como um investimento. Sim, sim. Esse é o grande problema, sim, força América. Exatamente é isso, é perceber que o investimento na formação é um investimento nas pessoas. E o investimento nas pessoas é fundamental para qualquer organização. As organizações não sobrevivem sem pessoas. Mesmo aquelas que estão mais automatizadas, é sempre preciso alguém para ir lá carregar no botão e pôr o processo todo a funcionar. E, portanto, é óbvio que nesta ideia, neste conceito de que enquanto a procura de trabalho for maior que a oferta, continua a haver assim aqui a balança, o peso da balança pende mais a favor das organizações nesse sentido. Se vão embora 10, nós colocamos aqui outros 10. Portanto, esta questão até mesmo este aspecto do turnover, das percentagens e da margem de turnover, isto é, as pessoas que saem, as pessoas que são substituídas, esta preocupação em perceber, então, mas se eu estou durante 10 anos a preparar esta pessoa e agora ela vai-se embora, ok, não me preocupe, eu tenho aqui 10 currículos, mando vir, vem outra pessoa, mas só que essa pessoa vai demorar quase outro tempo para atingir o patamar da excelência que aquela tinha. E sabes que nós temos sido, sim, desculpa, termina o teu raciocínio. Não, é só isso, não é só dizer que por exemplo, esse aspecto da retenção de talentos, da gestão de carreiras, tudo isso são aspectos que por vezes são muito simples de alcançar e que ainda continua a haver uma resistência muito grande da parte das organizações em perceberem nós não existimos sem as pessoas, portanto temos que percebê-las, temos que chegar até elas. Outra situação também, bem que deste essa, pronto, um dos grandes desafios das entidades formadoras, e tu sabes bem que tem sido uma das grandes situações bandeiras que o Pinel tem tentado, que é a questão da retenção de talentos e da potencialização de talentos. E nós até tivemos alguma dificuldade, e sabes que a área da formação é uma área muito exigente, principalmente na coordenação e na gestão e na venda da própria formação, e nós até temos alguma dificuldade às vezes em reter pessoas, e nós até somos uma empresa que tem bastante mecanismos, e agora felizmente vamos mantendo a equipa muitos anos, e o resultado disso é o sucesso que a empresa tem, deve essencialmente à equipa que eu tenho a oportunidade de comandar. Às vezes eles que também me comandam a mim, depende um pouco das circunstâncias, mas é isso. E o grande desafio tem sido agora para nós é reter estes talentos. No outro dia há uma colaboradora nossa, e aproveito também para lhe dar um beijinho, que também termina amanhã, sexta-feira, o contrato connosco, que irá abraçar um desafio que ela tem, e até me disse, se tu próprio dizes que nós próprios devemos seguir os nossos sonhos, também é esta altura que eu tenho para fazer o meu sonho, se não é agora, não é nunca. E pronto, isso é uma das culturas que nós também incentivamos aqui internamente, as pessoas também procurarem outros desafios, crescerem. Formação é investimento, e quanto mais as pessoas estiverem nas organizações, mais elas crescem. Eu concordo plenamente contigo, que no fundo tem que ser um pouco esta a lógica de nós continuarmos sempre a trabalhar esta questão da formação contínua, que é dar conhecimento a quem trabalha connosco para nós sermos cada vez melhor enquanto organizações. Esta é a perspectiva que nós temos que fazer. E se calhar, e deixo também um pouco isto num formato de ideia, até porque são coisas que nós combongamos, que é nós próprios, todos temos que fazer esse trabalho. Não é só as entidades formadoras. É as entidades formadoras, é aos formadores e aos próprios trabalhadores. E os próprios trabalhadores, quando sentem que a formação é bem dada, quando formadores, como alguns que tiveram aqui hoje, como o Eduardo, como o Marcos, como a Glória, dão formação, como o Américo, que estás aqui connosco, que dão formação da excelência, são eles próprios que dizem, não, eu quero aquela entidade, aquele formador, que eu vou crescer muito mais e vou trazer muito mais retorno para a empresa. Porque há uma coisa que o empresário, há uma coisa que lhe dói sempre, que é o dinheiro. Claro. Não é? E se ele sentir que está a investir e que esse investimento vai lhe trazer mais dinheiro, porque vai qualificar muito melhor as equipas, este penso que será o desafio que nós temos que ter. Olha, aqui mais uma pergunta também que o Bruno Robalo felicitar-nos, que é um amigo também que é, além de ser um excelente amigo da empresa, é uma pessoa que eu admiro imenso, é também supervisor de uma empresa de segurança privada e, acima de tudo, faz um trabalho muito interessante também no município do Fundão,
com jovens. Um abraço, Bruno, obrigado por estes insights. O François está em Beja, faz-nos uma pergunta pertinente. Se a lei obriga as empresas a darem 40 horas de formação aos seus trabalhadores, quem fiscaliza esta situação? Trabalho há 10 anos numa empresa de segurança privada, então a única formação que a mesma convocou foi uma formação de atualização no mês passado. Isto só acontece por lá, entretanto, obrigar as empresas a serem responsáveis pelos custos da formação e da renovação dos cartões. O que é que tu achas? Achas que a fiscalização da formação, ela funciona, sim ou não? Nuno, da experiência que eu tenho, não funciona. Ou seja, esta exigência legal surgiu no sentido de obrigar as pessoas a fazerem, as organizações a levarem a cabo a formação, mas é um bocado na linha das cotas. Ou seja, era preferível, na minha opinião, que as organizações chegassem a essa conclusão sem esta exigência legal. Percebo que para se conseguir chegar a essa ideia que tenha que se dar um empurrão. E este empurrão é, meus amigos, se não fizerem as 40 horas e se alguém da autoridade das condições de trabalho da ACT vier aqui, vocês vão ser as multas, e as multas são pesadas, e, portanto, façam isso. Eu preferia que as organizações tivessem, se existissem outros mecanismos de verificação das horas de trabalho, mas mais do que das horas de trabalho, do impacto que essa formação teve na organização. Se, por exemplo, esse diploma das 40 horas obrigasse a aplicação de um determinado conjunto de instrumentos que medisse antes da formação e após a formação. E mais do que a formação propriamente dita, era saber que impacto é que teve. Não é? Para aí se perceber um bocado e fizesse com que as organizações... não podemos dar qualquer tipo de formação porque depois temos que mostrar que ela teve um impacto e que houve alteração. Isto é, qual foi o ponto de partida e qual foi o ponto de chegada. Qual foi a lacuna que foi identificada e qual foi... E agora o que é que está a acontecer? Não é? Isto só para de uma forma muito breve, só para dar um exemplo. Por exemplo, na área da certificação da qualidade, enquanto que aqui há uns anos, quando havia as auditorias, se perguntava aos colaboradores qual é a missão, o princípio e valores, e as pessoas debitavam, agora esse paradigma mudou e agora pergunta-se ao trabalhador, diga-me, por favor, o que é que no seu dia-a-dia e no trabalho e nas tarefas que realiza, de que forma é que contribui para a missão da organização. E aí a pessoa já não tem que decorar, tem que perceber, tem que interiorizar. E é este o caminho que também tem que ser feito. A fiscalização, o que é que vai obrigar? Não obriga a que a formação mude. Obriga a que a pessoa já... para o ano estás a ver, temos que fazer a formação. Arranjar aí uma entidade para fazer as horas de formação. Portanto, não vai mudar esta ideia de que a formação tem que ser feita noutros moldes. Terão que existir outras estratégias para as quais nós temos que contribuir e não podemos dizer isto está mal, temos que dizer o que é que eu posso fazer para mudar este estado de coisas. E é isso que nos compete a nós. Eu dizia ao Kennedy o que é que não perguntem o que é que os Estados Unidos podem fazer por vocês, mas o que é que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. Eu acho que tem a ver um pouco com este espírito de missão, todos que temos, e para terminar aqui mais uma ideia do Fausto, com isto terminamos também este webinar, que é uma das vertentes era também as organizações conhecerem melhor os seus colaboradores. Eu da opinião que o colaborador a nível vigilante, temos aqui muita gente na área da segurança privada, também devia rodar sobre outros postos para não criar habituação. As organizações deviam fazer mais auditorias ao nível de recursos humanos. Tu que és da área de recursos humanos, concordas com isso? Sim, completamente. Eu entendo que um trabalhador tem que, um colaborador, o que quiserem, tem que perceber qual é o papel dele na organização, mas também qual é o papel dos outros. E esta rotatividade, e no caso concreto desta atividade profissional em concreto, admito que sim, que deva existir e que no âmbito das organizações, que a existência de um departamento de recursos humanos ou uma organização externa que trabalha passa por identificar cada um dos colaboradores com o papel que realiza, com o manual de funções perfeitamente definido, qual é o contributo que eles sentem, quais são as dificuldades, perceber este conceito de peça de puzzle, percebes? E isso acho que é importante. Não, e é importante, e o Valério toca aqui numa coisa pertinente, porque a qualidade também está em todo lado, que é a questão da avaliação da eficácia da formação, mas vê-la como uma ferramenta a sério, e não só um registro técnico que ninguém olha para eles.
Isto basicamente é um pouco essa situação. Caro Américo, já vamos fora da hora que tínhamos previsto para este webinar. Foi um webinar muito interessante. Estas conversas é como as cerejas, não é? A gente começa a conversar e tínhamos aqui muito, muito mais para falar. Agradecer a todos por estarem aqui hoje. Agradecer também a todos pelos vossos contributos. Isto só enriquece um pouco a visão que nós temos do mundo, não só na área da formação, mas também de outras coisas. E o nosso objetivo é também, todos juntos pelo combate, contribuir para sociedades melhores. Eu digo juntos pelo combate porque este é um próximo desafio dos próximos anos e dos próximos meses, que é para voltarmos a reativar um pouco o país que tínhamos e queremos voltar a ter, e para sermos muito melhor enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto empresas, enquanto organizações, de um período que nos fez refletir muito sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós fazemos. Obrigado, Américo, obrigado mais uma vez. É sempre bom estar aqui contigo, principalmente numa lógica de partilha, e só temos a todos de agradecer. Não, eu que agradeço, Nuno. Obrigado, eu. Conta sempre comigo. Boa tarde então a todos.